Isso começa Brasil. Toda a tecnologia foi desenvolvida aqui. A gente tem um baita orgulho aí de ser uma empresa que teve toda essa tecnologia desenvolvida aqui, inclusive patente, registro na Anvisa. Agora a gente está finalizando o registro no FDA, tudo partindo aqui do Brasil. Simplesmente por uma questão mercadológica, estratégica, societária, a gente acabou levando ela para os Estados Unidos, mas ela E vocês continua estão em sendo uma quantos países empresa. hoje já? A termografia, utilizando a nossa plataforma, hoje já está em mais de 26 países. Então a gente Caramba. tem Tem um profissionais aí N literalmente, relevante já, Magno? tem um N Já. relevante. A gente já ultrapassou a casa de 2 milhões de diagnósticos realizados. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da medicina para, de alguma forma, a gente humanizar essa nossa saúde, sempre tentando privar pelas cabeçadas. E vão aparecendo algumas vertentes nesse meu projeto. Já fizemos aí nosso Médico 360, que trouxe diversas skills que os médicos não têm, e continuamos ainda nessa jornada. Mas, depois de 3 episódios, no final de 2024, espetaculares, onde nós abordamos empresas que estavam aí na inteligência e utilizando a inteligência artificial, o grande tema do momento, abrimos uma nova vertente que irá se chamar Fala Doutores Tech. Vamos tentar aí trazer algumas iniciativas, umas com inteligência artificial e umas com muita inovação e muita tecnologia, que de alguma forma estão aí mudando o nosso ecossistema de saúde. E para iniciar esse projeto, nós temos aí o grande privilégio de trazer aí o ícone brasileiro da inteligência artificial hoje, que tem aí uma empreitada dentro da área de saúde, um vínculo gigantesco com a medicina, como ele mesmo fala, apesar aí de ter seguido ele e o irmão dele vertentes aí diferentes da família médica, mas seja muito bem-vindo, Magno Maciel, o brasileiro da OpenAI, do ChatGPT, que vem aqui a brilhantar nosso Fala Doutores, no nosso primeiro Fala Doutores Tech. Fala, Magno, tudo bem? Muito obrigado, doutor Ricardo. Prazer estar aqui contigo para esse bate-papo. E, puxa, agora eu estou com uma responsabilidade extra, né, de estar inaugurando aqui essa temática de falarmos de tecnologia no meio da saúde, porque afinal de contas tem tudo a ver, né? Falar de tecnologia, falar de prestação de serviços, relacionamento e tudo aquilo que envolve aí a área de saúde, a área médica, combina demais. Então, um prazer estar aqui. Com certeza vai ser um bate-papo bacana. A honra é toda nossa. Obrigado aí pelo teu tempo, pela disponibilidade. E vamos com tudo, Magno. Para quem não te conhece, quem é Magno Maciel? Primeiro, tira o doutor, hein? Pelo amor de Deus, para com isso, hein? Quem é Magno Maciel? Fale um pouquinho pra gente. O vício da titulação de doutor vem da família, né? Porque, enfim, como você falou, eu e meu irmão somos os estranhos no ninho, as ovelhas negras da família, acabamos seguindo a vertente da engenharia, mas a minha família, boa parte dela vem aí de médicos. A gente teve o privilégio aí de conviver com muitos ao longo de toda a vida. Mas eu trabalho com tecnologia já há bastante tempo e aplicando tecnologia em vários mercados diferentes. Então, eu tive a oportunidade de, desde os meus 16 anos, empreender. Então, fui sócio da minha mãe na nossa clínica médica. Fui até emancipado para isso, né? Então, foi minha primeira grande responsabilidade na vida, me tornar sócio da minha própria mãe. Mas no final da história, eu acho que foi o método mais inteligente que ela teve para me pagar uma mesada. Aí ela transformou minha mesada em prolabore, né, da empresa. Mas desde então pude acompanhar um pouco ali dos bastidores, da parte administrativa, relacionamento, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é a empresa por trás do consultório, da clínica, né? Afinal de contas, é um CNPJ. Então, ficamos com essa operação clínica por muitas décadas, né? Completou aí quase 30 anos. Mas a minha dedicação como carreira, como de fato ali minha formação, acabou indo para a área de tecnologia.
E uma tecnologia aplicada no mercado financeiro, que é onde eu também empreendi aí já há 14, 15 anos, através da Serafim. Então, eu estou lá como um dos sócios do grupo, uma empresa que a gente lida de finanças pessoais, esse que também é um tema muito sensível, né, na Para classe médicos médica, também? para médicos também, muitos médicos. Afinal de contas, os médicos, eu sempre brinco que Deus já deu um talento para vocês de poderem cuidar da saúde dos outros. Se ele tivesse dado um segundo talento para vocês também saberem cuidar das finanças, aí eu já acho injusto. Aí eu já acho privilégio demais. Então, a gente criou a Serafim lá atrás, justamente para democratizar o serviço de planejamento financeiro aqui no Brasil. Construímos muita tecnologia para isso. Hoje, a nossa plataforma, modéstia à parte, ela é hoje a número um para gestão de finanças pessoais no país. É usada por grandes instituições, por grandes players do mercado, se tornou um ferramental importante para quem quer cuidar um pouco melhor aí da sua vida patrimonial. E Mas além é disso, pessoa física, B2B ou B2C? pessoa física, pessoa física. Então, as pessoas poderem organizar, e aí como a gente vai falar bastante de tecnologia aqui, né, já antecipando um ponto, como que a inteligência artificial ajuda você a cuidar melhor do seu dinheiro? Poxa, vamos pegar a vida de um médico, né? A vida de um médico, você tem uma correria para lá e para cá, você tem que cuidar da empresa, você tem que cuidar da sua equipe, você tem que se continuar na sua educação, né? Fazer aí um processo de aperfeiçoamento contínuo. Que horas que sobra para você cuidar da sua vida financeira? Não sobra. Então, a gente desenvolveu inclusive uma tecnologia que permite você capturar os dados do Open Finance. Open Finance, para quem não conhece, é aquela arquitetura, né, do Banco Central que permite você coletar os dados dos seus bancos, das corretoras que você utiliza para investir. Imagina você concentrar tudo isso num único lugar. Então, a gente usa IA para classificar tudo aquilo e fala, poxa, eu vou ter uma única tela, um único ambiente onde eu administro toda a minha vida financeira, controlo os meus gastos. Afinal de contas, não adianta ter entrada se você não controla a saída, né? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia para isso. Então, esse é o meu lado aplicando a tecnologia aí na área financeira. E eu acabei me envolvendo de 2018 para cá com a tecnologia aplicada na área da saúde. Aí a gente fala da Thermofy. Então, o meu irmão é o fundador dessa empresa, a Thermofy. A Thermofy, explicando aqui rapidamente, ela é uma plataforma, uma tecnologia que utiliza imagens térmicas, que são aquelas imagens capturadas por câmeras com sensores infravermelho. A gente via muito essas câmeras, principalmente na época da pandemia, né? Você ia num shopping, no aeroporto, você via Uhum, aquelas uhum. câmeras que têm a capacidade de enxergar o calor. E uma coisa que a gente percebeu lá atrás é que a termografia clínica, obviamente não fomos nós que inventamos, ela já é aí uma segmentação da medicina diagnóstica já muito conhecida, com especialização na USP, com associações internacionais, ou seja, já é um tema muito pacificado do ponto de vista científico, só que ainda era muito manual o processo, muito complexo de ser feito, porque dependia completamente do profissional de saúde conduzir todo o operacional para avaliação daquelas imagens. E não é uma imagem que você consegue inferir um diagnóstico, você consegue inferir ali algum tipo de situação patológica do paciente só de olhar para ela. Não é uma coisa que você faz uma análise visual. Você depende de cálculos, você depende de uma série de análises da imagem em si, do ponto de vista computacional. E aí isso é um problema tremendo, né? Porque isso se torna não escalável. Porque imagina só, se você, um profissional médico, precisar gastar horas para realizar um único diagnóstico, isso automaticamente se torna inviável. Então foi daí que a gente criou a empresa para desenvolver modelos usando visão computacional, usando inteligência artificial para interpretar essas imagens térmicas e auxiliar no diagnóstico médico. Então, ela não dá o diagnóstico, mas ela apoia o médico, ela é o atalho para que o médico possa fazer aí sim
a sua avaliação sem depender de todo aquele operacional ali que é muito complexo, né? Então, essa empresa teve bastante sucesso, a gente conseguiu inovar muito nessa área, a gente conseguiu criar uma base científica, uma base acadêmica, uma base de clientes muito relevante. E hoje, essa empresa, apesar de continuar existindo, ela acabou sendo aí um trampolim, a gente acabou desenvolvendo um outro negócio a partir disso, que é a Visborex. Então, os mesmos sócios, né, da Thermofy, a gente acabou compondo um novo negócio com uma visão diferente, com uma visão mais ampla, inclusive levando isso para o mundo. Então, hoje é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, a gente tem uma equipe lá, mas que continua levando essa questão de como a inteligência artificial, como a tecnologia podem melhorar o diagnóstico médico. Então, a gente ser capaz de realizar diagnósticos, por exemplo, de lesões musculares, você conseguir detectar pontos de inflamação, você literalmente enxergar a dor, que a dor é um aspecto tão subjetivo, né, tão errático, tão difícil de você mensurar de forma quantitativa. Então, você poder quantificar a dor, enxergar a manifestação corpórea da dor, isso é muito importante. Então, fazer isso de uma forma indolor, sem radiação, num procedimento simples, barato, completamente fácil de ser replicado, esse foi o objetivo que a gente teve quando a gente criou aí a Visborex e estamos levando isso adiante com todo o empenho. Isso começa Brasil. Isso começa Brasil, toda a tecnologia foi desenvolvida aqui, a gente tem um baita orgulho aí de ser uma empresa que teve toda essa tecnologia desenvolvida aqui, inclusive patente, registro na Anvisa, agora a gente está finalizando o registro no FDA, tudo partindo aqui do Brasil. Simplesmente por uma questão mercadológica, estratégica, societária, a gente acabou levando ela para os Estados Unidos, mas ela E vocês continua estão em sendo uma quantos países empresa. hoje já? A termografia, utilizando a nossa plataforma, hoje já está em mais de 26 países. Então a gente Caramba. tem Tem um profissionais aí, N literalmente, relevante já, Magno? tem um N Já. relevante. A gente já ultrapassou a casa de 2 milhões de diagnósticos realizados. Caramba, que legal. Especialmente na época da pandemia, a gente teve aí né, uma aceleração muito forte do uso da termografia para detecções virais, é, o que vai muito além, né? Eu falo que a gente via muito aquelas pistolinhas de termômetro, né? Todo supermercado tinha alguém na frente com uma pistolinha daquela, que aí ia ser uma discussão paralela, mas é de uma eficácia técnica nula. Aquilo, né? Se você chegou a ponto de estar num supermercado e o sujeito ali identificou que você está com 38,5, você já passou do ponto da manifestação viral. Uhum. é, Você nem deveria ter saído de casa. Talvez você nem estivesse aguentando estar de pé. Então, só o fato de você estar ali já significa que você não está no quadro que aquele termômetro é capaz de verificar. Então, a termografia ela detecta a manifestação viral muito antes. A gente está falando de um estado febril inicial que tem uma certa manifestação térmica no rosto, também não é uma questão específica de um ponto. E eu brinco que toda mãe, todo pai de uma criança pequena sabe que quando o filho está meio quentinho, alguma coisa está errada, né? Nosso corpo fala muito através do calor. É, E aí não é só uma questão viral, não é uma só questão do estado febril. A gente tem uma série de outras patologias aí que também se expressam através do calor, né? Tá, mas agora vamos em termos práticos. Eu, médico, como é que eu posso usar aí a tecnologias que vocês criaram? Como é que eu posso me beneficiar? Só tem uma especialidade que se beneficia? Eu compro de vocês? Eu conecto aonde? Como é que é o modelo de Legal. negócio disso daí? Nós somos a plataforma que vai te ajudar não a capturar a imagem, porque aí a captura da imagem são câmeras térmicas. Aí essas câmeras são câmeras padrão do mercado, você tem vários fabricantes que disponibilizam esse tipo de equipamento.
É uma câmera, entre aspas, como qualquer outra, a diferença é que ela tem um sensor infravermelho, portanto ela consegue enxergar esse espectro de onda. O que nós trazemos é a ferramenta que te ajuda a analisar as imagens. Então imagina que você seja um ortopedista, seja um vascular, seja um médico que está interessado em, por exemplo, fazer uma detecção precoce de uma manifestação de câncer de mama, por exemplo. Um dos nossos primeiros modelos era um modelo de detecção precoce de câncer de mama. Inclusive, a gente tem a gente tem vários casos aí de pacientes, né, que a gente conseguiu fazer uma detecção precoce em situações onde até mesmo o procedimento padrão, mamografia, tinha um apontamento de falso negativo. E a última coisa que você quer ter num diagnóstico, né, de câncer de mama é um falso negativo, porque isso pode estar te escondendo um problema que está ali e você muitas vezes não foi capaz de identificá-lo através do método padrão. Então a termografia ela tem essa característica de ela ser uma das a manifestação térmica em si, ela é uma das primeiras manifestações. Então, a forma prática de quem atua na área da saúde, e isso não é específico só para médicos, ela também envolve aí os profissionais da área da fisioterapia, também envolve até profissionais da área da acupuntura, que hoje conseguem fazer procedimentos de acupuntura termoguiados, ou seja, literalmente a agulha, ela agora tem um direcionamento térmico para ser aplicada. Então, os profissionais da saúde, eles hoje têm essa ferramenta, né, um instrumento da termografia, como um apoio na conduta clínica. Seja para você conseguir ter uma melhor avaliação do quadro evolutivo do paciente, seja para você identificar melhor ali um direcionamento da conduta clínica. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem muitas situações na área da medicina laboral, medicina do trabalho, né? Até pelo fato de que hoje, no Brasil, isso é uma realidade do mundo, mas especificamente no Brasil, um dos maiores motivos para afastamento dos colaboradores nas empresas, né, aqueles que precisam ser recolhidos ali, entrar no INSS, tem a ver com lesões lombares. Né? Então, os problemas lombares aí são uma das principais causas de afastamento médico. E quando você tem um indivíduo que possui já uma propensão crônica para problemas lombares, poxa, não é o tipo de pessoa que faz sentido você colocá-lo numa atividade, por exemplo, para levantamento de carga com rotação. Né? Você não quer que essa pessoa trabalhe numa atividade ali onde ela vai pegar uma caixa e fazer um movimento rotacional e colocar essa caixa em outro lugar. Essa pessoa, você tá provocando uma aceleração de algo que ela já está ali esperando para acontecer. A termografia entra exatamente nisso. Então, imagina que eu posso fazer uma avaliação, de novo, indolor, rápida, sem radiação. Literalmente, o sujeito tira a camiseta, vira as costas, tira uma foto, e aí a nossa plataforma analisa essa imagem e fala: Poxa, Magno, olha, a gente está vendo aqui que você tem uma probabilidade, um fator de risco, um score para uma questão lombar. Você já está apresentando uma manifestação térmica fora do padrão, seja por assimetria térmica, seja por qualquer outra questão. Vamos conversar, vamos entender. Aí a gente entra numa conduta de avaliação, a gente avalia aí nos métodos tradicionais. Só que para que eu pudesse direcionar a minha investigação para a lombar do paciente, eu precisei enxergar a lombar dele do ponto de vista térmico. Eu não teria ideia de que aquilo está ali, aquele problema estava dormente ali. Eu continuaria colocando aquela posição, aquele indivíduo numa atividade onde ele está sujeito a se autolesionar. Então, da forma prática é isso, assim, é uma tecnologia que apoia o profissional na sua orientação, no direcionamento clínico ali que ele vai conduzir, né? E você aí, como meu professor aí do MBA de IADA Exame, no seu módulo, você fala muito de viés, né? Uhum. E como é que a gente consegue aí
garantir esses diagnósticos de uma forma justa e confiável aí para todos os pacientes presentes. Esse é o grande desafio que a gente vai ter daqui em diante, né, cara? Porque o avanço da IA, ele é muito tentador, né? Porque a eficiência que ela nos traz, toda a alavanca cognitiva, criativa, operacional que a inteligência artificial nos traz, ela é muito sedutora, né? A gente se entrega muito rápido a essa eficiência. E o problema da gente se entregar a essa eficiência de uma forma quase cega é que a gente começa a dar espaço para os problemas que ela pode trazer, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Você falou de um, por exemplo, a questão dos vieses. Poxa, se eu começar a utilizar uma IA para me apoiar no diagnóstico, seja para interpretar, por exemplo, o relato dos pacientes, então o paciente começa a me relatar ali dores, quadro clínico, eu faço ali, pego toda a anamnese, jogo no IA e ela me dá um resultado, ela me dá um direcionamento, poxa, eu estou presumindo que aquela tecnologia ela vai me colocar na direção certa. Mas e se ela não me colocar? Então, eu falo que é exatamente por isso, ou seja, é exatamente pela maior falha, a maior deficiência da tecnologia, da inteligência artificial, especialmente a generativa, que é o fato dela poder alucinar, é o fato dessa aleatoriedade dela, às vezes, nos jogar num território completamente fantasioso, é esse defeito que ela tem que faz com que a gente, enquanto seres humanos, sejamos indeléveis nessa equação. Ou seja, o ser humano sempre vai ser necessário, especialmente quando a gente está falando da área da saúde. Eu sempre vou querer ter um médico que é o especialista, que é aquele que tem o olhar crítico, técnico, calibrado para falar: opa, inteligência artificial, você fez 90% do trabalho, mas os últimos 10% tem que ser os meus, porque sou eu que vou dar a assinatura naquilo que você está me ajudando. Não faz sentido eu, como médico, ter que fazer 90% do esforço, Uhum. né? Eu tenho que ter uma ferramenta para me dar eficiência, mas o carimbo final precisa ser o meu. Então, eu digo que quanto mais eu estudo a inteligência artificial, mais eu valorizo o ser humano, sabe? Essa discussão que a gente vai ser substituído pelas máquinas, claro, vai acontecer para algumas atividades, mas especialmente atividades que dependem de uma questão muito técnica, que tem uma questão de experiência, de bagagem, de vivência, é muito difícil você reproduzir com a IA, né? Então, o papel da IA aqui, especialmente com as suas características boas e ruins, ela, ela nos força a estar juntos, né? Esse, inclusive, é o que eu chamo de modelo Robocop, né? Que é aquele modelo híbrido entre o melhor da máquina com o melhor do ser humano. Acho que esse é o caminho, né? E como é que foi aí a, a tua experiência e dá um pouquinho aí da tua visão, tendo passado aí pela OpenAI, pelo ChatGPT, como é que foi como é que você parou lá? Como é que foi esse início de algo que, acredito eu, ninguém fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, e aí nos últimos anos adentrou no mercado dessa forma devastadora, como você está colocando muito bem, todo mundo botando todas as fichas aí, e muito provavelmente a gente vai ter alguma queda do cavalo, porque nunca é tudo de um lado, nunca é tudo do outro, né? Mas como é que Perfeito. foi o início aí dessa tua Assim, jornada e essa resumindo empresa um que está pouco a mudando o história, mercado? assim, eu já era um entusiasta de redes neurais, de modelos de inteligência artificial, sendo bem sincero, desde a época da faculdade, mas não que isso tivesse me levado a lugar nenhum, porque aí a gente ainda estava num momento onde toda essa tecnologia ainda tinha pouca aplicação prática, para ser bem sincero, pelo menos aquilo que eu pude acessar. Mas especialmente depois do meu envolvimento com IA na área de termografia. Comecei a ter alguns aprofundamentos, especialmente na questão dos modelos de fronteira, estrutura de redes neurais, comecei a me aperfeiçoar um pouco mais nisso. E no final de 2022, 2022 foi um ano lendário, né, para a inteligência artificial, porque foi um ano do nascimento do ChatGPT. Eu até costumo brincar.
fazendo quase que uma heresia aqui, que o mundo foi novamente dividido em AC, DC, né? Antes do chat GPT, depois dele, né? Me perdoem aqui pela breve heresia, mas, mas o fato é que ali, no final de 22, a gente estava ali sendo assombrado por essa nova ferramenta, e naquele momento a OpenAI ela estava abrindo o seu research group, era um grupo de pesquisadores voluntários de todo o mundo. Então, eles abriram 13 branches, 13 unidades de pesquisa. Por algumas conexões que eu já tinha, eu acabei sendo convidado para fazer parte de um processo seletivo com eles ali no final de 22, começo de 23. Eu até brinco que em dado momento do processo seletivo eu comecei a ficar em dúvida se não era um processo para ser astronauta da NASA, assim, porque é um processo super longo, super complexo. Mesmo que não tivesse dado certo, para mim foi super válido, porque aprendi muita coisa, conheci muita gente, foi incrível. Mas que no final acabou dando certo. Assim, eu tinha aplicado para dois grupos, em um eu não fui aceito, mas no primeiro, sim. E aí eu pude me envolver ali dentro desse grupo. Deixando claro, eu não era um funcionário da OpenAI, eu era um associate researcher, como eles chamam. A gente tinha pesquisadores do mundo inteiro, muitos deles, inclusive, chineses. Tive vários colegas de universidades chinesas. E que o nosso objetivo era não atuar com a OpenAI Limited, que é o braço da OpenAI, que é a empresa com fins lucrativos e é a empresa que oferece o ChatGPT, que oferece as APIs e tudo mais. Essa é a OpenAI que a gente conhece, o que a gente consome toda vez que a gente entra no ChatGPT. Não, ali era um trabalho para a OpenAI Inc., que é a nave-mãe. É a empresa que foi criada com o objetivo de pesquisa. Então, algumas pessoas não sabem, mas ela foi uma empresa criada sem fins lucrativos, com objetivo de pesquisa, com, de fato, essa missão de entender como a IA, especialmente a generativa, transformaria o mundo. Então, eu pude colaborar com uma série de frentes de pesquisas lá. E, por último, né, até o ano passado, estava muito dedicado às questões de segurança e alinhamento da IA, que tem tudo a ver com isso que você comentou, Ricardo, de como é que a gente garante que a IA ela não carrega o pior da humanidade, que são os vieses, que são os preconceitos, que são as nossas questões tóxicas? E de fato ela carrega, né? Afinal de contas, ela é uma criação nossa. Então ela tem o nosso DNA, ela tem aquilo, ela tem uma sequência hereditária aqui do nosso conhecimento. Então, a gente se dedicou muito, e isso é uma coisa que a OpenAI tem uma dedicação imensa, é tentar garantir que essa ferramenta ela seja uma alavanca cognitiva para coisas boas. Quantas coisas boas você já não criou usando o ChatGPT, né? Você estava Sem contando aqui para dúvida. mim, pô, assim, isso me ajuda muito e tal. Ela é uma baita alavanca para coisas boas, mas ela também pode ser uma alavanca para coisas ruins. Então, imagina que se você é um cybercriminoso, se você é alguém querendo persuadir indivíduos vulneráveis, se você gostaria de criar conteúdo tóxico, se você quer criar conteúdo para fomento a atividades terroristas, pedofilia, exploração, enfim, tudo aquilo que é o pior da humanidade, ela também pode ser uma ferramenta para você fazer isso melhor. Só que a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer a alavanca para esse lado da humanidade. Então eu preciso garantir que essa tecnologia se recuse a contribuir para esse tipo de coisa. Então, tem todo um desenvolvimento aí para que esses modelos, como a gente chama, né, os grandes modelos de linguagem, eles sejam resistentes a esse tipo de solicitação, a esse tipo de conteúdo. Eu preciso orientar a IA a negar esse tipo de pedido, a não contribuir para esse tipo de desenvolvimento, né? Então, é um É pouco isso do que. aí em vários modelos, né? Você fez aquele. Me cai aqui meu microfone. Você fez aquele post que ficou muito bom, por sinal. Parabéns no LinkedIn, né? Falando daquela DeepSeek. entrada do DeepSeek que todo mundo falou que, ai, não, agora acabou o OpenAI, né? O DeepSeek é a oitava maravilha do mundo e não é muito bem assim. Informações aí um pouco Sim. contraditórias, né? Deve ter É porque coisa de. a gente tá. Tem, Tem coisa a gente boa, né? tem muita coisa boa, assim. É que, afinal de contas, a gente está vivendo uma nova Guerra Fria.
Assim, Uhum. onde a corrida armamentícia, graças a Deus, não são com armas de verdade no sentido bélico, mas são armas no sentido tecnológico que vão empoderar um ou outro lado do planeta, né? O Ocidente ou o Oriente. Então, nessa questão, o DeepSeek, ele é um símbolo disso. Ele é um símbolo de que o Oriente também está muito desenvolvido com isso. E ali, o DeepSeek, ele é incrível. Algumas inovações que ele trouxe ali, elas serão fundamentos para todos os novos modelos que a gente vai ver daqui para frente. Então, tudo aquilo que eles trouxeram que é inovador, você pode ter certeza que isso vai estar incorporado em tudo que a gente vai usar. Assim, isso, eles mudaram o paradigma de como os modelos são, inclusive, treinados. Porém, eu sempre chamo a atenção, e aí tem um pouco a ver com isso que eu acabei de comentar, um pouco do histórico, a gente tem que estar muito atento ao potencial dessa tecnologia. Então, quando a gente vê um modelo que não traz todos esses guardrails, né? Uhum. O guardrail é aquele negócio que mantém a gente na estrada, né? Assim, pô, independente se você perde o controle, mas ele ainda te segura dentro da rodovia. Mas se eu não tenho um guardrail numa tecnologia como uma IA, eu não sei onde eu vou parar. Sim. Então, a gente se preocupa muito quando a gente vê essa combinação um tanto quanto perigosa, que é um modelo muito poderoso, e de fato ele é extremamente capaz, um modelo de altíssima eficiência, altíssima capacidade de reasoning, que é o raciocínio, só que ao mesmo tempo com poucos guardrails, ou com uma estrutura frágil para determinadas questões de segurança. Isso é uma combinação que deveria chamar muita atenção, né? A gente tem que estar um pouco atento a isso. Mas é um pouco do mundo que a gente está vivendo, né, cara? Assim, na minha visão, nós estamos aprendendo tudo isso, né? Não dá para dizer que tem alguém que é um especialista de décadas no tema. Isso é tudo novo. Assim, as pessoas mais brilhantes que eu pude conhecer na OpenAI são pessoas que trabalham com isso talvez há 10 anos. Uhum. Puxa, vamos pegar a medicina, né? Você tem pessoas que trabalham há 4, 5, 6 décadas para serem grandes referências, porque é uma área mais do que secular. É, a IA não, é novo para todo mundo, né? E aí vou pegar esse teu gancho, então, trazendo de novo aqui para a questão da saúde, para o nosso público mais médico, que tem, você já falou e já acho que já deixou bem claro, mas como é que o médico pode se preparar para essa revolução aí que a gente está vivendo? Olha, acho que a gente está vivendo uma revolução, cara, na minha visão, muito semelhante ao que aconteceu ali no final dos anos 90 com a internet, e também com a informatização. Eu lembro no consultório da minha mãe, quando chegou o primeiro computador. Eu lembro que nós tínhamos aqueles arquivos de metal, aquilo devia pesar uma tonelada cada um. Uma vez quase caí em cima de mim um daquele, enfim. E a gente começou a digitalizar, né, as fichas médicas. E eu lembro que a minha mãe, se ela estiver ouvindo aqui, ela vai ficar brava comigo, mas tanto ela quanto alguns colegas falavam assim: jamais que eu vou adotar computador. Jamais. Esquece. Não vai rolar. Primeiro, porque eu escrevo muito mais rápido do que eu digito, e isso é uma verdade até hoje para ela. Tudo bem que ninguém entende o que ela escreve, mas enfim, aí é uma outra história. É, eu não vou usar isso. Não faz sentido entre o médico e o paciente haver uma máquina. Isso desumaniza o atendimento. Ela tinha uma repulsa completa. Mas a coisa aconteceu, né? Ela querendo ou não, a informatização não havia como frear e deu no que deu, né? Hoje é impossível você chegar hoje em qualquer que seja um estabelecimento de saúde e não ter um computador ali na sua frente. É, eu acho que é a mesma coisa com a AI, cara. Então, assim, você gostando ou não, você acreditando ou não na ferramenta, isso não é freio para que ela avance. Eu acho que está mais do que claro de que nós não estamos vendo algo que é um hype, que é uma modinha da vez, que é algo passageiro. Pelo contrário, isso é algo permanente, está transformando todas as indústrias. Então, acho que a grande questão é o médico, assim como qualquer outro profissional, aí não é uma exclusividade da classe médica, a gente precisa muito se aproximar desse tema, a gente precisa desbloquear as nossas objeções, os nossos vieses,
as nossas crenças limitantes e falar, poxa, eu preciso incorporar esse negócio na minha prática. Não seria, num primeiro momento, algo que vai me substituir, não faz sentido. Eu não estou introduzindo a IA para ser o médico no meu lugar, e aí eu me aposento, não. Mas aquilo que vai me ajudar a ser um melhor profissional, prestador de serviço. Aquilo que vai me ajudar a poder me dedicar à atividade mais nobre de um médico, que é o contato com o paciente. Puxa, eu falo que é o maior desperdício da face da Terra quando você pega alguém tão capacitado, que nasceu para isso, que, puxa, né, dedicou tanta energia para estar ali, e muitas vezes está tendo que dedicar 90% da sua carga horária digitando. Uhum. É um desperdício, assim, sem tamanho, né? Então, existem várias coisas que a IA vai varrer dentro do operacional médico, seja no atendimento, seja na capacitação. Com certeza, a IA é um instrumento de potencialização do ensino, então a gente vai poder aprender mais, a gente vai ser uma máquina melhor para estudar com o uso da IA, né? A gente tem vários exemplos disso na educação. Então, eu diria que os médicos, acima de tudo, precisam estar próximos do tema, né? Assim, não deixe a coisa correr solta, porque estamos novamente falando da época da internet, da informatização. Se você deixar o assunto correr, você vai ter muita dificuldade de tirar esse atraso depois, vai ficar obsoleto muito rápido, né? E eu vou aqui fazer sua propaganda, apesar de não ter tido a oportunidade de estar presencial, tive um problema familiar, infelizmente, e Magno aí tem um curso, uma imersão de IA de um dia, que era para eu ter feito no sábado passado, e Mas estaremos espero juntos agora em março. agora em março. Espero conseguir lançar o mais rápido possível esse episódio para que vocês possam escutar e possam conectar. Mas caso tivermos algum problema, vocês vão se conectar com o Magno em futuros eventos aí que ele vai com certeza promover e trazer muita educação para vocês. O evento foi vitorioso, né, Magno? Não, foi um sucesso. Eu até fiquei. Para mim, o melhor feedback foi de uma pessoa que comentou assim: nós estávamos juntos no sábado, né? E a pessoa comentou assim: puxa, eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira para colocar isso em prática. Então, se a pessoa está desejando chegar uma segunda-feira, estando ela num sábado, é porque eu acho que foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Mas fica o convite para todo mundo que estiver ouvindo. A gente preparou com muito carinho essa imersão, a gente chama de bootcamp, que é de fato um dia inteiro. Aí realmente é das 8 da manhã às 8 da noite, a gente vai trazer o ferramental da inteligência artificial. Porque na prática, né, cara, assim, quando a gente fala de IA, é um negócio muito abstrato, né? Porque você fala assim, o que que é IA, né? IA, enfim, é quase que um conceito, na verdade. O benefício que a gente tem com a IA não é diretamente através dela, mas é das ferramentas que embarcam esse tipo de tecnologia. É a produtização da tecnologia, ela virou um produto. O ChatGPT é a prova disso. Ele se tornou um fenômeno porque ele é um produto. Ele é uma coisa que você vai lá e consome. Então, a gente vai trazer várias ferramentas, seja você um médico, seja um profissional da área da saúde, ou não, de um profissional que não é da área da saúde, um gestor, enfim. A gente vai passar um dia inteiro juntos explorando as principais ferramentas, falando de cases práticos. Por isso que é um bootcamp, que é mão na massa mesmo. O pessoal queima os fusíveis. Então é bem bacana, dia vinte e Tem nove que de março. levar seu computador, pô. Tem que levar o computador, porque tem dever de casa, a gente faz junto, abre as ferramentas. Só que com a vantagem de você não precisar ser um programador, um desenvolvedor, alguém expert em tecnologia. Eu falo que se você souber anexar um arquivo num e-mail, já passou no pré-requisito para usar a inteligência artificial, porque tem várias ferramentas que são mais fáceis de que enviar um e-mail. É isso, então fica o convite. A gente faz ele presencial, porque o mundo presencial ainda é muito legal, muito bacana. A gente poder estar juntos. Dia 29 de março, aqui em Alphaville, fica o convite. Quem tiver alguma dúvida, estou super à disposição. E vai ter Ó, oportunidade no dia 29 de março de estar com o Ricardo, né, cara? Porque aí você vai estar lá.
Então, quem quiser conhecer o Ricardo pessoalmente, tá aí uma ótima chance, tá aí um ótimo motivo para estar lá, né? Pô, ficou bom, hein? Gostei disso, hein? Olha aqui, eu consegui chegar no meu time que eu queria terminar esse episódio, porém, todas as vezes que eu tenho uma conexão do caminho de Santiago de Compostela, eu preciso abordar isso daqui no meu episódio, porque eu sinto um chamado nisso e eu acho que o acaso não existe. Então você tem que trazer uma pincelada, eu já trouxe inúmeras vezes aqui no canal, da tua experiência aí, energética, de como é que foi participar daquela experiência divina. E fomos aí contemporâneos, né? Quase que nos encontramos Quase, no caminho, né, quase pô? que a gente se tromba lá, né? A gente acabou de descobrir agora há pouco que estávamos quase ao mesmo tempo lá por uma grande coincidência. E, poxa, eu falo que assim, uma das grandes coisas que eu tento carregar do caminho, primeiro é porque assim, ele não começa quando você desembarca, seja na França, seja em Portugal. Ele começa do dia que você toma a decisão, a partir dali você já está se transformando. Da mesma forma que ele não termina quando você chega ali na praça de frente à catedral. Ele continua. Então, eu falo que eu iniciei o processo ali no final de 2022, quando eu tomei a decisão de ir, mas eu não terminei. Eu continuo nesse caminho. Então, todo dia eu estou dando um passo, ou no meu caso, eu estou dando uma pedalada, né? Porque eu fiz de bicicleta. Então, eu nem posso falar que eu posso que eu dei um passo. Mas eu continuo nessa, eu tento carregar comigo ainda aquelas aquela proximidade que o caminho nos gera com algo maior, né? Então, toda vez que às vezes a gente se sente um pouco fraco, questionador das coisas, eu tento lembrar que eu ainda estou pedalando. Eu falo, não, eu estou lá. Eu estou ainda no meu processo, estou ainda aqui na minha caminhada, então espero continuar assim. Esse é o grande ensinamento que eu tento carregar, né? Maravilha, meu amigo. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo, pela tua participação, pela clareza aí das informações. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal conecta? Como é que o pessoal vai atrás aí do curso? Olha, pode concentrar tudo no meu Instagram, que é onde hoje eu tenho me comunicado mais. Então, quem tiver interesse em trocar uma ideia, bater papo, garanto que sou eu que respondo, tá? Não é uma inteligência artificial ainda. Muita gente me pergunta, Magno, é você que responde? Eu não sou. Prove. Fala, não tem como provar, mas sou eu. É, Então, magnomaciel.tech. Só jogar lá, vai ser um prazer a gente trocar ideias aí de tudo isso que a gente conversou aqui. E retribuo o agradecimento aí, cara. Muito obrigado pelo convite, pelo papo. Poderia ficar aqui certamente mais horas e horas trocando ideia aqui contigo. E parabéns aqui por todo o trabalho, por ser essa voz ativa, importante, que traz conteúdo super relevante de uma forma leve. Parabéns mesmo. Valeu, pessoal. Então, primeiro fala Doutor Itec, em grandíssimo estilo, agradecendo aí a audiência e a presença de todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Fica com Deus. Valeu, gente. Ah, valeu.